Muito bem, meu querido e minha querida, essa é a Nova FM. Graças a Deus que nos dá vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nilson de Albuquerque, esse é o nosso canal aqui no YouTube, Semeando Vida no Amor de Deus, tá bom? Tá certo? Vai lá, deixa o seu like, @Nilson de Albuquerque, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma força aí pro nosso canal, tá bom? Tá certo? Divulgue, prestigie o nosso canal. Meu querido, aqui estamos transmitindo também pela Rádio Nova FM, 87.5 MHz pelo FM e também pela internet no www.novafm875.com simultaneamente. No FM, na internet e também aqui no canal do YouTube, aqui o Semeando Vida, canal Semeando Vida no Amor de Deus. Meu querido e minha querida, eu quero meditar um texto sagrado com você, maravilhoso, que está registrado no livro do Evangelho segundo Lucas. Estou com a espada aqui na mão. Livro do Evangelho, Novo Testamento, Lucas 18, versículo de número 1, que diz assim: a parábola da viúva persistente, que vai nos dizer assim, alguns versículos, são poucos versículos, eu vou ler aqui rapidamente, nós vamos fazer uma reflexão em cima desse tema, um texto curtinho, tá bom? Eu vou ser breve, rápido, sucinto, não vou tomar muito tempo, mas vou trazer uma palavra amiga para o seu coração. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe também essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por um tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me incomode muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E disse também essa palavra, a mensagem, profética, para que alguns confiassem em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Meu querido e minha querida, essa analogia, essa parábola contada por Jesus, nos traz grandes ensinamentos. Olha só o versículo de número 8, eu quero enfatizar o versículo, da ênfase para o versículo 8, que diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, aqui é um alerta, Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Meu querido e minha querida, aqui, Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 9. Havia muita incredulidade naquele tempo, Jesus pregando a palavra, ensinando o Evangelho do Reino, e as pessoas duvidando nas suas incredulidades, não é isso? A palavra fala aqui sobre fé. Meu querido, eu pergunto, como é que é a tua fé hoje? Tua fé é grande, pequena ou nenhuma? Hebreus capítulo 11, versículo 6, a escritura aos Hebreus escreve, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que realmente Ele exista e que Ele é o meu e o seu galardoador. Ei, amado, é forte isso. Olha só a situação dessa mulher. Ela foi diante de um juiz que não temia Deus, primeiro aspecto importante, e não respeitava homem algum, e não fazia justiça para ninguém. É o que vai dizer o texto. O juiz era perverso, iníquo. Olha só o texto sagrado chamando a atenção para a qualidade desse juiz. Mas diz a palavra de Deus que essa mulher, mesmo sabendo de toda essa dificuldade, de toda essa luta que ela ia passar, ela foi até o juiz e ela persistiu. Por isso que o título da palavra diz, persistir, o dever de persistir, nunca desistir, persistir sempre. Ou seja, ser perseverante. É a palavra que encaixa bem aqui, a perseverança. Sim ou não? Eu pergunto para você, você tem perseverado no seu sonho, nos seus projetos, nos seus ideais? Aí, amado, voltando aqui para o texto, aquela mulher bateu na porta daquele juiz e gritou, faça-me justiça contra o meu adversário. O texto não detalha, qual a justiça que ela estava pedindo, mas com certeza era contra os seus adversários, aqueles que a perseguiam, não é isso? Com certeza estava passando uma luta grande e precisava de uma resposta daquele juiz. Mas
A Bíblia diz que por um tempo o juiz não respondeu. Olha só, a Bíblia não diz quanto tempo levou para aquela mulher obter o milagre, a resposta, a vitória. Mas ela insistiu, perseverou, ela continuou batendo na porta do juiz. Ei, amado, o Senhor Jesus abre esse texto dizendo o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amado, temos que orar sempre. Mateus 7,7 diz, pedi, dar-se-vos-á, aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. A palavra do Senhor também diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo escrevendo a Tessalônica, diz assim, orai sem cessar. Não é isso? A oração é que move a mão de Deus. As pessoas não estão mais deixando um tempo para a oração. Não é isso? As pessoas estão na correria do dia a dia, trabalho, casa, família, e a oração muitas vezes fica de lado. As pessoas não estão mais orando, buscando a Deus em oração. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face continuamente e se arrepender dos seus muitos pecados, então eu, Deus, lá dos altos céus, os ouvirei, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Você está entendendo isso, amado? É forte ou não é? É muito forte o que Deus está dizendo aqui. Então a perseverança aliada à oração, não é isso? Ser insistente, persistir, prosseguir para os seus objetivos, para os seus ideais, nunca será por derrotado. A persistência, a perseverança e a oração não pode faltar na vida de um cristão, não é isso? Quem sabe você desistiu na metade do caminho dos seus projetos, você não quis mais lutar, não quis mais orar, não quis mais buscar a Deus, mas olha só o que aconteceu nesse texto sagrado. De tanto ela insistir e perseverar, o juiz que não fazia justiça para ninguém disse assim, olha, essa mulher voltar aqui, faça justiça para ela, porque ela está me incomodando, eu não quero mais ela aqui. Faça justiça para que ela não volte mais aqui e me incomode. Amado, trazendo para a vida espiritual é assim. Nós temos que incomodar o trono de Deus, não é isso? Temos que bater na porta do céu com fé, com autoridade, com confiança, com perseverança, persistir mesmo. Não é isso? Sem desfalecer. Jesus disse, não desfaleça. O dever é um dever, amado. Devemos cumprir esse dever. Ore ao deitar. Quando você for dormir, ore ao levantar. Não é isso? Ore durante o dia. Aquela oração, às vezes você está trabalhando, não pode dedicar ali um momento. Mas ali em pensamento, ora, entrega a sua vida no altar de Deus, não é isso? Peça a proteção de Deus, porque Deus ele é escudo e fortaleza. Principalmente nos tempos de angústia, em tempos difíceis, não é isso? Em tempos adversos, o Senhor está ali ao seu lado, Salmo 124. Então é isso, meu amado. Aquela mulher recebeu a vitória e eu profetizo o milagre de Deus na sua vida. Ei, amado, ei, amada, persevere. Olha só o que vai dizer o versículo 8. Porventura, quando o Filho do Homem errar nas nuvens, achará fé na terra. Nós estamos num tempo que o povo está esfriando, amado. Há um esfriamento geral. E o despertamento precisa acontecer para a perseverança na fé, para a oração, ministério da oração. Marcos 9, 29, caça de demônios só sai com jejum e oração. Nós temos que dedicar o nosso tempo à oração para fortalecer a nossa vida espiritual, não é isso? Sim ou não? Ei, amado, é forte isso. Então vamos dar crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus, amado, ela nos sustenta, nos orienta, não é isso? Olha só que lição tremenda que Jesus trouxe aqui. E Deus não fará justiça aos seus filhos, que clama de dia e de noite, olha, de dia e de noite. Clama de dia. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O segredo é a perseverança. Quem sabe você deixou de perseverar e hoje Deus está falando, persevere, insiste, caminhe, lute. Não é isso? Prossiga para o alvo. Os seus sonhos não vão ser frustrados, não de maneira nenhuma. Quer na Filipenses 4:19, quer na vida espiritual, quer na vida material. Sim ou não? Deus ele vai abençoar você em todas as esferas, tanto espiritual quanto material. Então somente creia, tá bom? Em tudo é possível que crê. Marcos 9:23. E se tu creres, 11:40, verás a glória de Deus. Feche teus olhos e vou orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui unidos, meu Deus, para orar na tua presença. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, humildemente, meu Deus, eu rogo para essa pessoa, Senhor, que deixou de perseverar, deixou de persistir nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus ideais. Quem sabe tem parado no meio do caminho, por conta das lutas,
por conta das adversidades que muitas vezes a vida oferece. Mas eu venho aqui humildemente, meu Deus, rogar por essa pessoa, que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que essa pessoa não venha de maneira nenhuma desfalecer na fé, nem muito menos na oração. Dê força para o teu ungido, para a tua ungida. É o que eu venho aqui humildemente te pedir, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, e que assim seja. Salva, cura, batiza e liberta pelo teu poder. Senhor Jesus, só o Senhor tem esse poder de libertar, curar e salvar e batizar com o Espírito Santo. E que assim seja. Amém, e amém, e amém, Senhor Jesus. Meu querido e minha querida, eu quero agradecer você pela sua companhia. Que Deus abençoe. Toda semana nós vamos estar aqui gravando vídeo, tá bom? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105, é luz para o nosso caminho, sim ou não? Glória a Deus. Em João 15, 3, ela nos limpa. Glória a Deus. Em João 17, 17, ela santifica, ela é pura verdade. É a mais pura verdade que existe na terra, é a palavra de Deus. Amém? Haja luz e houve luz. Tudo começou pela palavra e tudo é pela palavra. Tá bom? Tá certo? Que essa palavra possa achar guarida no seu coração. Dê um joinha aí no canal. Dê um like aí no canal. Se inscreva no canal. Divulgue o nosso canal. Tá bom? Estamos com um canal novo aqui no YouTube e eu conto com você, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração. Toda semana estamos aqui gravando um vídeo para você, tá? É a Nova FM e o canal Semeando Vida no Amor de Deus. Até o próximo vídeo, um beijo no coração. Você que está aí ao vivo pela FM ou pela internet, obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe vocês, um beijo no coração e até daqui a pouquinho.